Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e nós estarmos mais uma vez juntos nessa noite aqui para a gente falar da palavra de Deus, para podermos glorificar o nome do Senhor e engrandecê-lo para todos sempre. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida nessa noite. Hoje é dia de live, da gente falar de crescimento, maturidade, consolidação, e já convidando você para compartilhar a nossa live aí e também para participar com a gente, mandando suas perguntas, suas dúvidas, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, tá bom? Lembrando que nós estamos juntos, tanto no Instagram como no Facebook. Vamos juntos hoje até as 9h30 da noite, falando aqui da palavra do Senhor e glorificando o nome de Jesus, tá? Você é convidado a vir participar com a gente, ok? Que Deus abençoe você poderosamente. Estou aqui com o Paulão, meu amigo presbítero Paulo. Paz do Senhor, querido, como é que você está? Tá bem? Paz, senhor, depois de uma semana... Ainda assim? Ainda está um pouquinho, mas depois de uma semana bem turbulenta com relação à rinite, sinusite atacando, mas terça-feira não pude estar com o pastor e vou confessar para os irmãos, senti saudade. A alergia bateu forte, né, amigo? Bateu forte. Ela conseguiu me tirar da live de terça-feira, mas fiquei com muita saudade de estar aqui com você, de estar acompanhando você no seu crescimento, no seu desenvolvimento, aprendendo mais de Deus, aprendendo mais a viver nesta vida, neste mundo de uma forma excelente. E vocês são responsáveis por isso, tem nos ajudado muito, porque o tema que vocês têm trazido para a gente e feito com que a gente nos aprimorasse para trazer da melhor forma para vocês, tem feito com que nós cresçamos também. É verdade, amigo. E vamos ser bem honestos e sinceros, né? Nós estamos em uma busca constante por esse tão sonhado crescimento, por essa vitória, por melhorar, por avançar, por alcançar resultados melhores na vida, e você precisa caminhar com a gente dentro desse propósito, irmão, porque há um chamado de Deus para o seu crescimento, para a sua vitória, para que você seja melhor todos os dias. Nossa função aqui é te dar as informações, as ferramentas necessárias para que você possa utilizá-las nessa sua busca pelo crescimento, pela melhoria, nessa busca por ser alguém melhor, por conseguir alcançar. É algo que eu às vezes evito até falar, mas é verdade, o sucesso, porque sucesso pode ser confundido com a perspectiva que muitas pessoas têm, mas o sucesso tem a ver com realização plena de tudo aquilo que você deseja dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então, para isso, nós precisamos continuar crescendo, avançando, melhorando, chegando aos lugares que Deus preparou para todos nós, meu amigo presbítero Paulo. E hoje a gente vai começar a falar um pouco de crescimento. Hoje a gente vai na live até 9h30. Já avisando o pessoal do Instagram, quando terminar 1h a gente renova a live, os irmãos do Face, vamos juntos até 9h30 de forma contínua, falando desse tema e convidando você a participar conosco da nossa live. Vem para a live com a gente, vem com a sua participação, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida. É muito importante para a gente essa interatividade, porque a gente pode crescer junto com você e te ajudar exatamente nos pontos mais importantes para o seu crescimento, tá bom? Paulão, tem muita coisa importante para a gente falar. A gente pode até fazer um plágio de um jingle antigo que existia, que falava assim: vem pra live você também, vem! Rapaz, tu agora, Vinícius deve estar se arrepiando lá no carro, porque ele está trabalhando ainda, mas deve ter ficado arrepiado dessa vez, que essa foi forte. Espere comentários em breve, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui, a paz, para o meu querido pastor Henrique, que está conosco. Maravilha. Lá em Vitória. Deus abençoe você, querido, toda a sua família, estamos juntos, tá? Que Deus lhes abençoe. A paz para o irmão Tiago, a irmã Cláudia, a irmã Madalena, paz aqui para o meu amigo presbítero Vinícius, irmã Flávia, estão Laura. Viajando. Deus abençoe, estão voltando, né, de viagem, Deus e estão abençoe. abençoados por Deus
e ligados conosco na nossa live. Ó, a paz para a irmã Daniela, Deus abençoe a sua vida, querida. Aracaju, recebendo Super a fã palavra. mais um, hein? Super fã mais um. Essa Nem aí, eu tenho. Nem eu, cara. Eu não sei nem o que é isso aí. Nem eu tenho esse selo de super fã mais um, ela tem. Super fã e compartilhador, fortíssimo. Meu Jesus, Deus te glória. abençoe. A paz do Maravilha. Senhor para a pastora Elizabeth, Samuel, a Sara, estão conectados lá em casa conosco na live abençoada dessa noite. Lubi, paz querida, Deus te abençoe também, tá bom? Vamos falar muito hoje, gente, sobre esse crescimento, os objetivos, o que é crescer, como crescer, alcançar crescimento, propósitos de Deus para a sua vida é o crescimento, é alcançar resultados melhores cada dia. Eu já quero chamar você para o entendimento de que você não pode se conformar com quem você é, com aquilo que você tem. Deus te chamou para coisas maiores e Maravilha. melhores. Aleluia, Paulo. Maravilha. Escritor Tem aos que Hebreus, ser isso, né? Tem que ser, cara. A gente tem que estar animado para vencer, Tem para que crescer, ser isso. para ir além. Quero Acho- já te chamar, ó, dá um chute na tristeza, Joga no ela pra baixo. desânimo, na Manda depressão, pra longe. nesses sentimentos que te jogam para baixo. Deus Joga tem pra coisas longe. maiores para a sua vida. A gente vai longe. Eu acho que Deus fica lá da eternidade e dizendo assim: eu escolhi para você o melhor. Eu escolhi você ser um sim. vencedor. Eu escolhi, não, eu decidi. Porque Deus decide, porque Ele pode decidir. Agora, nós aqui escolhemos se queremos ou não, tá? A vida que nós precisamos viver aqui é uma vida em busca da excelência, de sermos o melhor a cada dia, melhor do que fomos ontem, assim alcançarmos a nossa excelência. Paulo, escritor aos Hebreus, diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Olha só. E coisas que acompanham a salvação. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então há um propósito divino declarado em que a gente possa desfrutar do melhor. Isaías capítulo 1 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É Então, aqui. eu quero que você só entenda que Deus tem coisas grandes e melhores para você. Muitos de nós não alcançamos este melhor de Deus para a nossa vida porque nós somos sufocados por esse sentimento de não poder, não querer, não conseguir, desistir, deixar de lutar, satisfação com aquilo que tem, essa satisfação pequenina com aquilo que já conquistou. Muitos de nós somos tomados por esse tipo de sentimento e acreditamos que basta só aquilo que nós temos. Eu quero te dizer que não. Deus tem um chamado para crescimento, para avançar, para melhorar, tanto no conhecimento do Senhor, na comunhão, na vida com Ele, tanto quanto nisso, como também nas nossas relações. Vou me lembrar de João, apóstolo João, quando escreve a Gaio, na segunda epístola, capítulo único, ele diz assim: olha, eu quero que você vá bem nos seus negócios, vá bem na sua saúde, em tudo que fizer, assim como também bem vai a tua alma. Tem gente que pensa que o único propósito de Deus de melhoria, de crescimento, de vida abundante está relacionado ao espiritual, mas Deus tem uma relação também de crescimento e vitória em todas as áreas da sua vida. Então eu quero que você entenda: você pode ser melhor marido, melhor esposa, você pode ser melhor filho, melhor funcionário, você pode ser um melhor empreendedor, você pode ser uma pessoa melhor dentro da sociedade, em todas as áreas. Deus nos chamou para o crescimento. Então vamos crescer, Paulo. Vamos crescer. Eu estou lendo um livro, pastor, e ele até fala sobre isso. Falou de o livro fala assim, que até os sofrimentos, se nós olharmos os sofrimentos, as derrotas, as coisas negativas que a gente acredita. Lembra que nós fizemos uma live aqui, falamos que tudo é uma forma da gente enxergar? Oh, sim. Então, nesse livro, Napoleão Hill, ele fala o seguinte, ele fala que, na verdade, quando uma derrota, uma queda, uma falha, um erro, alguma coisa de aparente carga negativa acontece sobre nós é que mantemos ela com carga negativa. Ele, no livro dele, diz que se eu enxergar aquilo como uma maneira de eu corrigir algo para melhorar, sim, um caminho que eu não devo percorrer. Eita, aprendemos, crescemos, melhoramos, não cometeremos mais erro. Eu lembro que quando a gente falou então não é disso, negativo mais. sim, eu lembro que quando a gente falou isso, a gente usou o exemplo da aviação, que talvez seja
o maior desses exemplos de aprendizagem com erro. Cada acidente de avião representa um aprendizado para que ele não volte a ocorrer. E talvez sejam os únicos meios de transporte que levem isso muito a sério, né? Porque acidentes de carro acontecem todos os dias, ninguém aprende a melhorar as questões e evitar que aquilo aconteça. Às vezes leva muito tempo para se tomar uma atitude, vamos chamar assim, por exemplo, grandes esquinas sofrem acidentes quase todo dia e ninguém se preocupa em colocar um sinal de trânsito, uma câmera de vigilância, algo que possa fazer com que aquilo não aconteça mais. Então, o problema que ali aconteceu não teve nenhum impacto de mudança sobre o que vai acontecer amanhã. O senhor, antes da live aqui, a gente estava comentando sobre algumas coisas, o senhor citou alguns nomes, e um desses nomes que o senhor citou foi Ayrton Senna. Sim. Isso que o senhor falou aí, por exemplo, em 1994, 95, Ayrton Senna estava justamente brigando. Ele estava lutando por uma melhora nos circuitos, justamente pela segurança, e inclusive foi o que a morte dele veio justamente por conta disso. E depois do acidente dele, as coisas mudaram muito. Então, você precisa aprender que até com os erros, até com os percalços, você pode aprender. Principalmente com eles, né, Paulo? Sim, porque é aquilo que a gente falou na live aqui também, que tudo que tem uma carga emocional forte, a nossa mente tende a guardar aquilo com mais ênfase. Sim. Então, por isso que é difícil as pessoas aprenderem somente ouvindo as outras pessoas. Eles precisam passar por aquilo. A gente ouve, né? A gente falou de mentoria, então o cara vai te mentorear, ele vai te dar umas dicas, vai te ajudar, mas muitas das vezes a pessoa não faz o que o cara falou, porque acha que ele tem um caminho que ele pode fazer sem aquela ajuda, e ele acaba tropeçando e errando, aí ele vai, isso aqui eu não posso fazer, fica marcado. Eu me lembro na formação técnica, quando eu estava estudando a parte de montagem de motores elétricos, na formação de eletrotécnica, quando fiz, e isso faz tempo, cara, mais de 20 anos, estou ficando velho, e eu me recordo, Paulo, que em um momento nós fomos fazer uma montagem de um motor, e o professor falou assim, tem várias maneiras de montar isso e dar certo, mas tem uma que se montar dá errado, e eu vou dizer que eu prefiro que vocês errem, porque vocês vão aprender e nunca mais vão cometer esse erro. E muitos de nós fizemos aquilo, e ele falou, tá vendo, o erro foi aqui, e aquilo fica marcado porque esse erro, você nunca mais vai se esquecer dele, então isso acaba se tornando um elemento de aprendizagem. A gente tem que aprender que tudo que a gente passa na vida, nós podemos tirar lições que vão gerar crescimento. Paulo, tive um pastor que ele dizia o seguinte, em tudo somos provados. Eu vou parafrasear isso de uma forma diferente, vou dizer, em todas as situações nós podemos tirar proveito para o crescimento e a melhoria das nossas atitudes. Tem duas opções, ou a gente fica lamentando de tudo, fica reclamando de tudo, ou a gente fica chorando pelos cantos por causa de tudo que acontece, ou a gente para, observa, pensa, aprende, melhora e entende que por mais dolorosa que uma situação possa ser, a gente pelo menos aprendeu a não tomar aquela atitude mais, a não fazer mais as coisas para levar ao fim tão doloroso como acabamos de viver. Então, em todas as circunstâncias, a gente pode e deve aprender, crescer, melhorar. Então, eu quero convidar você, gente, vem conosco, porque tem muita coisa boa aqui para te ajudar a vencer, a melhorar, a ser alguém diferente. Esse é o nosso propósito da live dessa noite. Vamos até 9h30 falando desse primeiro ponto dessa live que tem um tema triplo, né? Crescimento, maturidade, consolidação, embora todos eles estejam muito interligados, mas são 3 pontos diferentes que vamos abordar de forma separada e ao mesmo tempo conjunta, e parece maluco, mas não é, você vai entendendo à medida que a gente vai desenvolvendo o tema da live, mas chamando você para participar com a gente. Traga o seu comentário, como disse aqui a pastora Elizabeth, ou a Sara, não sei, foi pelo Face da Sara, ela disse assim, glória a Deus, nosso Deus é poderoso, precisamos a cada dia sermos
a melhor essência para Ele, Ele merece tudo de nós. É exatamente isso. Não há espaço para conformidade, não é, Paulo? Se hoje eu preguei uma mensagem e ela foi uma mensagem que trouxe crescimento sobre alguém, amanhã eu tenho que melhorar, eu tenho que saber onde eu posso melhorar. Eu posso melhorar aqui nesse ponto, eu posso trazer mais conhecimento aqui, eu posso acrescentar algo melhor aqui, posso melhorar a forma dinâmica de falar, de agir, posso melhorar a forma de aplicação da mensagem. O que eu posso melhorar naquilo que eu faço? O que eu posso melhorar na live que eu faço? O que eu posso melhorar no louvor que eu faço? Aonde eu errei? O que não deu certo? O que não trouxe o resultado esperado? Aonde foi que falhei? Todas essas questões precisam ser levadas em conta por aqueles que querem melhorar naquilo que fazem, e se fizerem isso, nós seremos sempre a melhor essência do que nós podemos ser. O maior limitador das nossas vidas, do nosso sucesso, das nossas conquistas, do nosso crescimento, da nossa evolução, somos nós mesmos. Nós trabalhamos isso numa live aqui, chamamos como tema foi o nosso pior inimigo, né? E tem um personagem bíblico que ele nos revela muito bem. Eu acho que depois ele falou que está legal. Diz aí, Tiago, como é que tá? Que ele botou um joiazinho aqui. Porque eu não vi aqui o seu comentário ainda, Ezequiel, mas tudo bem. Aí tem um personagem bíblico que nos revela como que Deus, ele tem um projeto maior do que aquele que nós almejamos, e quem limita somos nós. Josué, né? Deus falou assim: é somente ter coragem, a terra do outro lado do Jordão é para você conquistar. No final da jornada de Josué, Deus vira para ele e fala assim: olha só, você já é velho, mas ainda tinha muita terra para você conquistar. Sim. Ou seja, o projeto de Deus era maior. Sim. A gente não está dizendo aqui, irmãos, menosprezando Josué, que ele foi um grande guerreiro, e sim dizendo que ele poderia ter conquistado mais e Deus estaria com ele. Sim. Então nós limitamos essa nossa excelência, esse nosso crescimento. Você nasceu para vencer. Agora, o nosso conformismo, o senhor começou a falar, e fala assim: às vezes nós nos contentamos com um determinado patamar que nós chegamos. Aí quando a gente fala patamar, irmão, entenda, essa live, essa série de lives que nós vamos dar, como nós falamos na semana passada, serve para todos os âmbitos da sua vida. Claro. Espiritual, pessoal, matrimonial, para todo, financeiro, de trabalho, profissional, para todos eles, tá? A gente vai falar de crescimento, de consolidação e de maturidade. Então ele serve para todos os momentos da nossa vida. Então o que nós não podemos é nos conformar. Sim. O senhor está falando aí, por exemplo, de cantar. Aí a pessoa começa a cantar e chega aqui e se acha já bom. Sim. E acha que não pode evoluir mais um pouco. Se contenta, na verdade ele se contenta com aquilo, quando ele poderia ser muito mais, e muito mais além. E até tem outros aspectos que às vezes a gente se conforma demais. A gente pode e precisa estar em constante melhoria, vamos chamar em constante mutação, crescimento, evolução. A gente precisa melhorar. Sim. Tudo o que a gente faz, a gente precisa depois passar por um crivo avaliativo, primeiramente nosso. Porque isso tem que partir da gente. Nós temos que ter um certo, vamos chamar, um espelho moral, ético e até mesmo, vamos dizer, profissional, para avaliar tudo que a gente faz e entender nós mesmos aonde nós podemos melhorar. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, que o obreiro precisa ser irrepreensível. O verdadeiro sentido de irrepreensível não é que não tem erros, não é que não tem falhas, é que não precisa que ninguém lhe repreenda. Ele mesmo consegue identificar aonde errou e ele mesmo vai tomar atitude para que aquele erro não se repita. Então nós precisamos ser bastante irrepreensíveis em tudo que a gente faz, acrescentando essa pitada de inconformismo, essa pitada de insatisfação com aquilo que já alcançamos, porque a gente vai sempre buscar e encontrar, porque não é só buscar, quem é assim vai buscar e encontrar formas de melhorar aquilo que já faz muito bem. E a gente fazendo isso, nós vamos entender que não há limites para o crescimento e para os resultados na nossa vida. A gente precisa ser assim. Tony Robbins, no livro dele, O Poder Sem Limite, ele fala justamente sobre isso. Quem trava a nossa vida, quem trava a nossa mente, a evolução e o crescimento dela, somos nós mesmos. Sim. Ele fala que, na verdade, o ser humano, cada um de nós,
coloca os limitadores do nosso sucesso, da nossa vitória. Nós delimitamos, nós colocamos e dissemos assim, ó, se eu chegar até aqui está muito bom, e eu me contento com aquilo, quando na verdade, segundo ele no livro dele, ele fala assim, ó, quando eu alcançasse, a gente vai começar até a falar aqui, quando eu alcançasse e chegasse aqui, eu deveria automaticamente, ao chegar aqui, falar assim, opa, já que eu cheguei aqui, isso significa que eu consigo ir mais além. E Sim. você vai e propõe um outro passo e você vai. A gente vai até falar, ou a gente ia falar que você precisa ter uma visão de futuro. Sim, Paulo, isso é incrível. Se você quer crescimento, não tem como crescer olhando para trás. Claro, eu vou falar aqui, o que eu vou falar tem a ver com promessa de Deus, e promessa de Deus é lógico que nós não temos dúvida de que Deus pode cumpri-la, mas há uma parte humana dentro do projeto que talvez a gente consiga encaixar aqui. Deus olha para Abraão e fala, levanta os olhos e veja. Olha só. Até onde os seus olhos podem alcançar é a terra que eu prometi que eu vou te dar. Visão de futuro. Então Deus está falando, olha propósito. Aí, você consegue alcançar até onde? Ô Senhor, muito longe, ok. Tudo que você consegue alcançar está dentro da promessa. Então eu acredito que quanto mais a gente conseguir ampliar a nossa visão de futuro, como você diz, maiores serão os objetivos que nós conseguiremos conquistar. Tem gente cuja visão de futuro, Paulo, está limitada a 1 metro à sua frente. Eu vou usar uma expressão aqui, gente, não me tenha como uma expressão que seja de alguma forma ofensiva a você, mas tem muita gente que tem visão de galinha, Paulo. A galinha sempre olha para onde? Só para baixo. Para baixo. Ela está procurando alimento aonde? Na terra. Ela vai bicar a ração, o milho, ou vai procurar a minhoca embaixo da terra. Ela sempre está olhando para baixo. A galinha, quando tenta alçar voo, o voo dela é muito alto, ela fica presa pulinho dentro de um puleiro. Se você ameaçar ela, ela até voa um pouquinho mais alto. Sim, lembra a Fuga das Galinhas? Tentaram de tudo quanto é jeito, o filme, né? Nós vamos fazer uma merchan aqui, tem um livro que é fininho, que você consegue ler em algumas horas, né, do pastor Jorge Linhares, que é justamente isso, visão de água, visão de galinha. Esse eu ainda não li, mas é justamente isso, a galinha olha para baixo, ela não voa longe, e tem muita gente que a visão está limitada a isso. Ainda tem mais isso ainda, a visão dela, além de olhar só para baixo, o alcance dela é pouco. É impressionante essa comparação aí. É muito, porque é justamente isso que modifica a forma como as pessoas vão agir. Agora fala como é que é a visão da águia, pastor, o senhor que estudou a águia. A águia tem uma ela visão lá de cima, tripla. ela vê um pintinho cá embaixo. É porque nós temos na visão algo chamado fórea, que é a capacidade de focar em Vinícius. Um ponto no todo. Sente, Vinícius. Não, Vinícius não mexe. Fórea, Vinícius. Não mexe com Vinícius. Eu confesso assim, que essa daí nem eu sabia. Vinícius é terrível. Né? Nós temos na visão algo chamado fórea. O que é isso? A gente tem a capacidade de focar em um ponto no meio do todo. Então a gente olha, por exemplo, eu olho para você, mas na visão periférica eu sei onde Ezequiel está. Se ele levantar a mão lá eu percebo, mas eu estou focado em você. E isso é fórea. E dependendo do que for importante aqui, se realmente necessitar do Senhor dar muita atenção aqui, ele se levanta lá e o senhor não percebe. Exato, é o foco. A águia tem 3 fóreas. Ela consegue focar ao mesmo tempo para cima, para frente e para baixo. Então ela consegue voar olhando uma presa na terra sem perder a visão do que está à frente e observando se vem alguma coisa por cima, como por exemplo uma tempestade. Então ela tem um foco triplo, uma capacidade de focar em 3 pontos ao mesmo tempo, além do alcance da visão, que é incrível. Ela voando a centenas de metros de altura, consegue enxergar precisamente a presa e calcular no voo para alcançar. Velocidade, mergulho, distância, locomoção, movimentação. E ela tudo isso que a gente vai trabalhar nas lives daqui para frente. A gente vai falar de tudo isso, mas de uma forma não tão alegórica assim. Exato. Então, a gente precisa entender que nós temos que parar de ter essa visão pequena de satisfação, de olhar. Nós precisamos estar em crescimento, evolução, melhoria, olhando para nós mesmos, entendendo aquilo que a gente precisa, pode fazer e aonde a gente pode melhorar. Por quê? Porque quanto melhores nós formos
dentro do que nós fazemos, mais resultados nós alcançaremos. E falando em resultados, por exemplo, familiares, quanto melhor você for, melhor será o seu resultado familiar. Seus filhos serão melhores, sua esposa estará melhor, seu esposo, se você é a esposa, estará melhor. Todos os resultados serão maravilhosos. Quanto melhor você for na sua vida profissional, melhores serão os resultados sobre a sua própria vida. E falando daquilo que eu considero mais importante dentro de todo esse processo, quanto melhor você conseguir executar o seu trabalho dentro da obra do Senhor, maiores são os resultados obtidos. E eu não estou falando de crescimento pessoal, melhoria, aplauso do seu nome. Eu estou falando dos resultados que são almas para o reino de Deus, produção de crescimento e melhoria na vida daqueles que estão te ouvindo, na vida daqueles que estão ao seu redor. Como é lindo você perceber que pessoas que chegaram perto de você de um jeito podem avançar, crescer e melhorar através do seu trabalho, através do que você faz, através do seu ensino, através do seu serviço. Pessoas podem alcançar crescimento. Deus nos chamou para isso, para dar frutos. Então, pelo amor de Deus, vamos mergulhar nesse projeto de crescimento, porque nós temos muito mais para fazer para o Senhor, tá bom? Antes de deixar você ler comentários aí, Paulão, e começarmos a falar aí da definição de crescimento dentro do nosso esboço para hoje, eu quero avisar os irmãos do Instagram, as suas perguntas aí o Ezequiel transfere, se houverem perguntas aí, ele transfere para o Facebook, para que a gente possa ler aqui, porque estamos juntos, Facebook e Instagram, para que você possa participar com a gente, tá bom? Paulão, vamos lá, tem alguns comentários aí, traz pra gente. Tem sim, o Tiago está falando assim, ó, não, o Tiago ou a Cláudia, né? Não podemos parar, Deus tem sempre o melhor para nos dar. Não podemos ficar satisfeitos com o que temos, somos capazes de ter e ser cada dia mais. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, esse é o plano de Deus para a sua vida. Pensar de forma diferente do que isso. Eu não vou avançar porque a Paola faz um comentário aqui que iria se encaixar até para a gente comentar mais a fundo o que o Tiago fala aqui, mas a gente lê mais na frente. Mas Deus tem essa visão para mim e para a sua vida. Deus quer te dar mais, Deus quer fazer você alcançar mais, Deus quer colocar em lugares mais excelentes, Deus quer colocar em patamares mais altos. Precisa somente da sua disposição de fazer acontecer. Sem você, o projeto de Deus para você não faz sentido. É porque ele tem, né, Paulo? Imagina, vou tentar imaginar Deus assim com uma catapulta, né? Aquela arma que lançava pedras de longe. Deus com tudo preparado, engatilhado e dizendo: ei, sobe aqui. Mas se a gente não subir, não vai. Não é? Ficamos limitados. Então, é preciso realmente esse nosso propósito pessoal. É simples. Existem várias histórias na Bíblia para a gente nos deparar, nos encontrar. Existem muitos exemplos, mas vamos citar de Davi. Deus queria fazer de Davi o rei que ele se tornou. Mas se Davi, naquele momento que ele chegou lá, ele aceitasse aquela afronta como todos os outros aceitaram, nada. Não ia chegar a lugar nenhum. Não ia chegar a lugar nenhum. Deus tem um projeto. Aí vem a prática da teoria, né? Você tem uma vida com Deus, chega a hora de praticar, você se esconde. Pronto, exatamente. Deus tem um projeto para você. Deus quer fazer você alcançar lugares maiores. Mas para isso acontecer, ele precisa de você. Porque sem você não faz sentido você chegar em lugar nenhum. Exatamente. Tá? Aí ele, é para você. Ele continua e diz assim: é assim que tenho crescido e alcançado as vitórias que Deus tem para a minha vida. Ele é um exemplo muito grande disso aí. A gente convive com ele, sabe das histórias dele, das experiências dele. É bom a gente ver as pessoas, e aí é um grande exemplo que a gente vê a pessoa saindo e mudando de degraus do crescimento dia após dia, né? Tava falando com ele aqui um dia desse, ele vai me permitir falar isso, claro. Se não permitir, eu já estou falando, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum. Estava comentando com ele, tudo começou com a obediência. Sim, Paulo, sim. Tudo da vida dele, o que ele está alcançando hoje em Campos, que ele está colhendo frutos grandiosos em Campos, e vai colher muito mais, tudo começou com a obediência. Sim. Porque ele queria ir embora. Deus falou, fica. E Deus falou, fica. Obediência, e ele obedeceu. Fidelidade, comprometimento, mesmo sem conseguir dedicação. enxergar nada na frente. Mas ele entendeu que foi Deus que estava falando e ele ficou. Paulo, então começou com obediência. A gente fala disso sempre, né? Decisões que a gente toma na vida têm o poder de influenciar tanto
no que vai acontecer no nosso futuro, que se as pessoas conseguissem compreender a seriedade disso, elas teriam muito mais preocupação com as decisões que tomam, Paulo. Não perde aí esse comentário não, que eu vou sair aqui, tá? Vai sair, Paulo? Vou lá no Instagram. Não sai não, Paulo, fica aí. Eu vou lá no Instagram, Mas se rapidinho. você sair, eu fico vou lá, sozinho, vou lá Paulo. visitar o pessoal do Instagram. Se você sair, eu fico só. É só Paulo. virtualmente. Ah, tá, ok. Mas é justamente isso, gente. Decisões, você toma decisões, escolhas que você faz na vida, elas trazem sobre você resultados que podem ser benéficos ou maléficos, dependendo da sua escolha, dependendo das suas decisões. Então, por favor, tome decisões baseadas no propósito, na vontade de Deus, faça escolhas certas, Deus vai te abençoar e te gerar crescimento, ok? Deixa eu entrar aqui na pergunta da Paola, ou você quer deixar ela para depois, Paulo? Não, pode entrar. Posso entrar aqui? Na verdade é o comentário que ela faz, né? comentário, Muito pertinente, inclusive. Ok, então vamos lá. A Paola, que está de viagem, voltando do trabalho, então a internet dela falha muitas vezes, sai, entra, mas ela diz assim: em muitas situações, o excelente é comparado à soberba. É exatamente isso. Ou a autopromoção. Eu vou parar aqui nessa parte do comentário e vou terminar depois. É uma pena. É exatamente isso. Há muitas pessoas que são... eu vou usar o comentário que eu falei com você aqui, Paulo. Eu li um comentário essa semana no Instagram, e esse comentário ele é muito real. Uma pessoa falando justamente sobre essa questão da nossa dificuldade em lidar com o sucesso alheio. Nós temos imensa dificuldade em lidar com o sucesso das pessoas. Nós queremos muito, mas quando nós não conseguimos pagar o preço para conquistar, a nossa arma é atacar o sucesso conquistado. Então, muitas pessoas confundem isso. Elas acham que você crescer, melhorar, ter mais conhecimento e você apresentar o seu trabalho baseado nesse maior conhecimento, nessa melhoria, é autopromoção. São pessoas, desculpe gente, expressões às vezes são muito duras, mas são as únicas que nós temos para falar certas verdades. Pessoas muito mesquinhas, que elas querem impedir que você cresça, impedir que você melhore, impedir que você faça alguma coisa melhor, porque elas querem te manter ao nível da mediocridade delas. Então elas se incomodam quando você é melhor. A gente brinca aqui muito, e pelo amor de Deus, nós sabemos o quanto que é pura a nossa brincadeira, quando o Vinícius fala: ô Paulo, uma palavra difícil aí, nós temos essa intimidade e amizade, então não confunda isso que eu vou falar, mas existem pessoas que se incomodam se você fala melhor, se você aprende a falar palavras diferentes, porque ela sente que aquilo vai obrigá-la a falar também de uma forma diferente, e ela quer que você se mantenha ao nível da mediocridade dela. Isso é só um pequeno exemplo. Porque ela não vai precisar se esforçar. Ela vai estar no seu patamar sem se esforçar. Ô Paulo, se você prega uma mensagem sem conteúdo e só conta história, a pessoa que está ouvindo e que vai ter que pregar depois de você, ela se sente confortável. Qualquer história que eu contar está tudo bem. Mas se você prega com conteúdo, então você força as pessoas a terem que manter o nível de conteúdo. Por quê? Porque quem ouve exige. Porque a pessoa... A gente vai falar da nossa igreja, né? Quem ouve exige. Tem hora que vem gente de fora aqui e fala assim: rapaz, é desafiador pregar aqui nesse púlpito, porque as pessoas aqui estão acostumadas a ouvir uma palavra. Então não dá para subir nesse púlpito aqui. Vamos fazer uma merchan da igreja. Não dá para subir no púlpito da igreja aí de pregar e vir pregar uma palavra não qualquer. Pregar besteira, porque o povo aqui, os irmãos aqui estão acostumados a uma palavra que realmente alimenta a vida deles. Claro, estão acostumados com palavra. Paulo... E hoje, pastor, só cortando, o Tinatal colocou um negócio no grupo da família de novo. Muito maravilhoso. Marta está por aí, né? Tá, ela está aí, ela está quietinha. É o Vinícius que perturba ela. Vinícius, eu sei como é que é, terrível. Ele postou um negócio na igreja hoje, no grupo da família, que ele disse que tem igrejas que estão sumidas, crentes que estão sumidos, ele vai comentando tal, e fala, e tem igrejas que estão se fechando, e tem igrejas que estão evoluindo. Sim. Aí ele fala da diferença, ele fala assim: existiam igrejas que viviam de shows e viviam de entretenimento, que agora, por não ter público,
está tendo dificuldade. Agora, aquela igreja, estou quase sendo na íntegra o que ele colocou, tá? Mas aquela igreja que pregava a verdadeira palavra, hoje está precisando com um público menor, está precisando se desenvolver com lives, aquele negócio que continua pregando a palavra, tem crescido porque tem conseguido alimentar o público. Amigo, por quê? Porque tem coisas que não falham, Exatamente. tem coisas que não faltam. Isso. A palavra é uma dessas coisas que não falta. Tirando aqui, que Ezequiel está vindo aí com esse negócio de chá e café, Paulo. Então deixa eu puxar isso aqui para trás Vai lá, para liberar tá o espaço para ele. Mas é porque a palavra não falta e não falha. Vamos ser honestos, gente. A gente está fugindo até um pouquinho aqui, mas dentro do que a Paola falou, mas é verdade. Olha só. Não está nem fugindo, né? Porque, na verdade, é triste saber que o crescimento de alguém é visto por outras dessa forma. Mas não isso, era. Mas é isso que eu quero chegar ao ponto de dizer E que mordam os dentes, se for preciso. Mas eu não vou parar de crescer e de melhorar porque alguém considera isso soberba ou autopromoção. E é triste, O pastor. problema não está na gente, não é, Paulo? O senhor até foi antes da live, a gente comentava algo parecido com isso. E é triste porque, infelizmente, tem pessoas, aí nós trabalhamos na live de manipulação, se você não viu, vai lá e assista. E existem pessoas que, infelizmente, por pensarem como a outra pessoa pode ver e falar assim, rapaz, é melhor eu não falar palavra difícil não, então é melhor não ler, é melhor não... Porque é inevitável de você começar a ler e aprender novas palavras, aprender novos dialetos e tal. Gente, Porque a mente vai se abrindo, como Einstein falou, né? Depois que a mente se abre para o conhecimento, ela não volta mais à estatura normal. é difícil. Então é triste dos dois lados, é triste uma pessoa olhar para você, ficar te criticando ou querendo que você volte a um patamar anterior por conta disso, e é triste encontrar pessoas que se deixam ser levadas a não evoluir porque outras pessoas vão pensar. A gente estava comentando, não vou comentar o nosso comentário, mas a gente estava comentando isso antes da live acontecer. Exato, porque é uma questão de se perguntar, quem está com problema? Você que quer crescer ou quem acha que o seu crescimento é algo que não é? O problema não está comigo, cara. Não. O problema está com quem acredita que você não precisa crescer e avançar. O problema está em pessoas que acreditam que as coisas precisam ser sempre da mesma maneira, porque isso é mais confortável. Então, o problema não está em você que quer crescer, o problema está em quem não quer crescer. Então, quando você entende isso, você não permite que a incapacidade de crescimento ou entendimento de outras pessoas limite o seu crescimento. Opa, para aí, eu tenho que parar de avançar, eu tenho que parar de crescer, porque você não quer crescer? Não, se você não quer crescer, me desculpe, fique para trás, porque quem quer crescer precisa continuar crescendo. Não se limite a crescer e a melhorar, porque alguém vai considerar isso uma coisa que não é. O problema não está em você, o problema está em quem não entende o crescimento. Exatamente, a gente estava falando aqui que o tópico é ter uma clareza de propósito e uma visão de futuro. Aí isso acontece muito, tá, irmãos? Se não aconteceu com nenhum de vocês, glória a Deus por isso e ore para que isso nunca aconteça. Mas acontece com a gente, às vezes, que a gente olha e fala assim, puxa, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, eu quero daqui a tantos anos estar em tal posição, estar com tal negócio, estar com tal condição financeira, estar com a minha vida de tal forma. Aí vai ter um do seu lado que vai falar assim, rapaz, mas isso é difícil. Aqui no Brasil não dá. Não, aqui não tem jeito. Rapaz, isso aí você não vai conseguir isso nunca, rapaz. Preste atenção. É visão dela. Sim. Se a visão dela é uma visão de águia, de galinha, é uma visão pequena, é visão dela. Deixa ela presa na visão dela. Você está visualizando, está conseguindo olhar e ter um objetivo lá na frente, continue sonhando, trabalhando e se esforçando para isso, porque Deus está contigo nos seus propósitos e disposto a te ajudar e estender as mãos para você sempre. Ontem o pastor falou aqui muito bem, Deus está o tempo todo, está disponível para a gente, para estender a mão quando você, aí que está a chave que o senhor falou ontem, quando você diz para ele assim, eu preciso. Claro, é só a gente entender que nós precisamos, podemos, e Deus tem as ferramentas todas para nos fazer avançar e crescer. Então, isso que a Paola fala aqui é uma grande verdade, é dura verdade, é dura. Eu vou falar aqui, Paulo, por exemplo, quantos cantores que morreram junto com
eu vou usar morte aqui, desculpe. Quantos cantores perderam força e desapareceram com a perda da força do reteté, do corinho de fogo? Muita gente. Os caras faziam CD só para fazer corinho de fogo. Pegavam músicas que a gente canta, que nasceram com uma harmonia de músicas que eram adoração e tal, e transformaram em reteté. Por quê? Porque era o que vendia. É o que da época, né? Entende? É a moda. E quantos que perderam força porque esse tipo de louvor perdeu força também? E é isso que o tio Natal aí está falando, entendeu? Que você acaba vivendo de momentos, vivendo de certas circunstâncias, vivendo de certas ondas que vão passando e de certos ventos que sopram de vez em quando, e quando você percebe, você tem que viver sempre procurando qual é a nova moda, qual é o novo sucesso, qual é o novo segredo da vitória. Mas quem vive daquilo que é o princípio, que é a palavra, que é a verdade, que é esse princípio elementar, que nunca vai mudar, a palavra de Deus não passa, pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então você tem a certeza de que venham tempos, venham mudanças, venham ventos, venham novas estações, você vai permanecer de pé. Vou dar um exemplo para você entender o que é visão de futuro, o que é visão diferente de uma vez por todas. Eu estou só na metade do comentário da Paola, hein? Tá só na metade. O que é real? Mas estão dentro aqui, visão, ó. Para você ter crescimento, clareza de propósito e visão de futuro. Vou te explicar o que é visão. Olha só a diferença de visão. Elias estava lá, orou aquele negócio todinho. Aí de repente Elias fala assim: o que tu vês? Aí alguém diz assim: uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Alguém disse para ele: uma nuvem do tamanho de uma mão do homem. Elias viu o quê? Avisa o rei para vazar rápido, porque vai chover muito depois de 3 anos de seca. Visão. Alguém na sua vida pode estar olhando para a sua vida e vendo só uma nuvem do tamanho da mão do homem. E tem um monte. Você precisa olhar e falar assim: venha muita chuva de bênçãos, tá? Aí mais para frente, Eliseu fala assim: o que tu vês? Eu vejo um exército tremendo vindo contra ti. Rapaz, olha de novo. Eu não estou vendo isso. Olha de novo que eu estou vendo outra coisa. Olha, eu vejo um exército grande vindo. Não, olha de novo. Eu vejo agora um exército maior do que esse enviado por Deus. Não vê nada, Paulo. Então, isso é visão. Nós, como crentes, mais do que o pessoal do mundo, mais do que o ímpio, eu e você nunca podemos ter uma visão que seja uma visão inferior, porque nós temos Deus do nosso lado. Exato, Deus está amigo. comigo e está com você. É por isso que Paulo diz assim, ó, e por isso nós somos mais do que vencedores. É porque se essa nossa visão não estiver assim, Paulo, nós vamos começar a matar crescimento, nós vamos começar a podar crescimento antes de frutificar, nós vamos começar a destruir sonhos, a destruir projetos, nós vamos começar a destruir crescimento. O avançar vai se tornar algo assustador para muitas pessoas, porque elas se acostumaram a não ter a permissão de avançar. É triste pensar nisso. Tem gente que tem medo de avançar porque elas se acostumaram a não ter permissão de avançar. Tem líderes que eles podam crescimento e avanço. Você chega com uma ideia de melhoria e crescimento e diz: não, do jeito que tá bom. Para que isso? Está dando certo há 50 anos. É a zona de conforto, né, pastor? Porque quando eu trago uma ideia também, e se essa ideia for aceita pelo senhor, por exemplo, isso vai... Se não acontece, vai ter que movimentar alguma coisa tem que mudar. Sai da inércia. É claro, você tem que mexer. A gente tem que olhar com visão de futuro. Você pode até hoje não ter condição de fazer tudo o que você planeja fazer, mas você tem que ter essa visão, porque uma hora vai chegar. Sim. A oportunidade vai chegar, as coisas vão acontecer, elas vão ou te forçar ou te dar a oportunidade de melhorar. E quando isso acontecer, você tem que estar pronto e disposto. Tem gente que espera para planejar
quando chegar a circunstância favorável. O que acontece é que o tempo favorável passa e ela não consegue realizar. Planeja antes, olha o futuro antes, olha para frente antes. Quando a hora chegar e te disser, agora é preciso, você já está com tudo pronto. Exatamente. Vamos olhar aqui, ó. Qual era o nosso plano há tanto tempo? Vamos ampliar, vamos fazer, vamos mexer aqui, vamos tirar isso daqui, vamos colocar lá, vamos abrir aqui, fazer assim. E nós fizemos isso no momento de crise. Entendeu? Mas chega uma hora que a própria crise te diz assim, ei, você precisa fazer alguma coisa. Exatamente. Então você tem um plano, tem um projeto, você já tem as ferramentas. Você já tem uma ideia, você já sabe o que você quer. Então você chega e você espera só o momento propício para que aquilo possa acontecer. Mas você tem que fazer o que, amigo? Olhar e planejar com um olhar de futuro. A sua visão já está lá. Sua visão já está lá na frente. Eu não quero nem saber quem olha e fala assim, não era preciso isso, pastor, para que isso? Não tinha necessidade. Agora, principalmente agora que não precisa, não tem nem gente para vir na igreja. Se a tua visão é pequena, a minha é grande, irmão. Se a tua é minúscula e acredita na satisfação daquilo que já está acontecendo, eu estou insatisfeito olhando para frente dizendo eu quero mais, quero avançar, quero ir além, já estou olhando na frente, já estou pensando, tem coisas ainda que podemos fazer, que vai melhorar, que vai aumentar, que vai crescer, que vai fazer diferente. Então, pelo amor de Deus, olhar de futuro, olhar de crescimento. Deus sempre olhou para os homens que tinham grandes empreendimentos para frente e disse, pelo amor, aqui, tenha bom ânimo. Então, pelo amor de Deus, sempre tenha bom ânimo. Sempre. Esteja animado. Deus sempre está olhando e vendo quem é que está disposto a fazer alguma coisa. Continuando da Paola. Vamos lá. Aqui. Eu perdi, não falei? Eu perdi o dela. Ela diz, infelizmente, no meio religioso, e é terrível mesmo, muitas vezes o simples e pequeno é aplaudido e é comparado à humildade. Durante muito tempo a igreja ficou carregando isso, que humildade é pobreza. Claro, não, nós temos que ter o pior, porque o pior é ser humilde. E humilde não tem nada a ver com isso. Entendeu? O meu microfone tem que ser todo arrebentado, amarrado. Existe pobre, existe pessoas paupérrimas soberbas e existem pessoas milionárias humildes. Claro, e é isso que ela fala aqui. Não podemos confundir isso. Excelência, unção e humildade andam juntos. Humildade é a capacidade que você tem de entender que tudo aquilo que você tem, faz, ou conquista é por causa da presença de Deus na sua vida. Isso falando da questão espiritual. É isso que é humildade, é entender que a glória não é sua, ela pertence ao Senhor, ela se reflete através da sua vida. Isso é humildade, isso é ser humilde. Humildade não é não reconhecer o que você é, não usar as ferramentas que você tem. Isso não é humildade, Paulo. Isso é usar de forma equivocada. Desleixo. E isso, a capacidade que você tem. Eu queria usar uma palavra menos pesada, mas é desleixo. É relaxamento. A gente fica, às vezes, com medo de usar a palavra mais forte, mas Jesus fazia isso com muita propriedade, né? Servo mau. Sim, então, relaxamento. Aquele que tem um talento e esconde o seu talento e não usa, não tem, a gente pode tentar até procurar uma palavra boa, mas Jesus fala assim, servo mau. É acomodação e relaxamento, Paulo. Paulo, você pode fazer, eu posso fazer uma live como? Eu posso chegar aqui, botar um celular ali, fazer uma live, captar um áudio ambiente rachado, arrebentado. Não posso? Pode. Sem nenhum caractere. Sem nada. É fácil. Eu levo quanto tempo para fazer isso? 5 minutos. Ligo o celular e boto ele para funcionar. Mas eu posso ter que chegar aqui, depois de ter um tempo de preparação em casa, criando arte, preparando arte, montando as coisas, ainda ter que chegar aqui ainda 30, 40 minutos antes. 7 horas, a live começa às 8, chega às 7 para poder... Para você preparar, colocar no ar, arrumar os caracteres. Para você conseguir ver alguma coisa aí bonita aí, ó. Entendeu? Mas é muito cômodo e fácil fazer aquilo mais simples. Eu não estou preocupado se a câmera está torta, se o áudio está bom, se as pessoas estão ouvindo, pouco isso me preocupa, porque isso é cômodo. Mas se eu tenho capacidade para fazer melhor, se eu tenho condição para fazer melhor, tenho equipamento para fazer melhor? Tenho conhecimento. Tem conhecimento para fazer melhor? Tem. Se não tem, pode adquirir também, que está na internet facinho para quem quiser. Não é? Você tem como fazer melhor e você não faz?
porque é mais Aí é cômodo desleixo. não fazer, é desleixo, é relaxamento. Desleixo. E para Deus, Deus não. precisamos fazer o melhor, né? O cara está preparando um estudo, uma mensagem, Paulo. Ele pode usar os textos lá, ele pode usar o conhecimento, ele tem um livro, ele pode pesquisar, hoje- ele pode trazer um. E hoje tem um GOGLE que Aí você fala assim, não vou fazer porque, não, uma coisinha mais simples, é mais tranquilo, é menos tem problemático. tem o BNG, Tem outro, né? tem o BNG, Tem o tem BNG. o GOGL. A gente não está ganhando nada para eles. Mas, Paulo, E ainda, aproveitando de novo, é uma faca de dois legumes isso aí, porque da mesma forma que existem pessoas que olham o seu crescimento e dizem assim, tá crescendo, deixando de ser humilde, né? Tem nada a ver. E tem outras que não crescem se escondendo atrás dessa humildade, dessa falsa humildade. Eu não vou crescer porque eu quero continuar humilde. Deus ama os humildes. Paulo diz o quê? Olha a relação de humildade de Paulo. Ele diz, eu fiz, mas entendo que não foi eu, foi a graça de Deus comigo. Mas não pode tirar de mim a realização, porque a graça de Deus estava comigo, mas eu me dispus a ir lá e fazer, e fiz o melhor dentro daquilo que eu tinha. Mas eu sei que sozinho eu não teria feito. Então a glória é dele, mas eu fiz o trabalho. Eu fiz, e olha que quando ouvindo isso dele, uma pessoa que se dedicava a estudar como ele se dedicou com Gamaliel, o dedicar ao trabalho que ele teve, né? Ele chegava lá para não ser pesado aos irmãos, trabalhava pra caramba, tal. Por um tempo ele fez isso, depois ele viveu da ajuda dos irmãos, mas a preocupação, o desprendimento, não se importar com o sofrimento, então ele teve o esforço dele e fez por merecer. Então quando chega a hora que estão irritando ele demais, ele fala, ei, eu estou até agora aguentando aqui, mas para aí, ninguém me importune mais, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Pronto. Ele diz, pode parar porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu me chamou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou aqui, então para de me encher a paciência, porque eu sei quem eu sou. Ele chega ao ponto, né, pastor, de dizer assim, vocês podem ser meus imitadores. Porque eu sou de Cristo. Isso é o que? É soberba? Paulo é soberbo, porque Paulo está se achando. Hoje as pessoas confundem isso que a Paola falou. Ela falou muito bem colocado, porque faz parte exatamente de crescimento. Sim. Muitas pessoas deixam de crescer porque ficam presas na falsa humildade. Não são poucas, eu espero que nenhum de vocês estão assistindo, mas muitas pessoas dizem, não vou evoluir, não vou crescer, não quero aquele cargo, não quero isso, não quero estudar, não quero fazer isso, não quero dinheiro, não quero nada disso, porque eu quero continuar sendo humilde, porque Deus ama os humildes. Nada disso, é falso. Essa falsidade completa de entendimento, porque não é isso que é a verdade. E você fica se mantendo nessa sua zona de conforto, porque você quer ficar na zona de conforto. Na verdade, você se esconde atrás dessa falsa humildade que você não quer sair da zona de conforto, porque a zona de conforto faz você crescer, faz você evoluir, faz você sair dessa inércia que você está na zona de conforto. Vamos pensar no ficar velho. Ficar numa rede se balançando o tempo todo é muito bom. Cara, tem um monte de profeta velho aí, cara, dizendo a você assim, olha, saia desse projeto aí e faça outro. E depois dizendo, deu tudo errado, porque você não quis continuar do jeito que era. Tem um monte de gente que faz isso, que diz assim, para com isso, você não precisa disso, está se achando, está metido, está sei lá o quê, perdeu a humildade. E quando você volta àquele patamar de acomodação que a pessoa te leva a ele, a pessoa diz assim, deixou de ser vencedor, esse aí podia ter ido tão longe, mas chegou um momento da vida que parou de avançar, se conformou com o que tinha. As mesmas pessoas que te forçam a parar com essa falsa modéstia, com esse entendimento falso e pequenino de que humildade está ligada à falta de capacidade ou a se diminuir para que o outro não se sinta incomodado. Olha que absurdo, a gente tem que se diminuir para que o outro não se sinta incomodado. Olha que absurdo. Eu não posso ser o melhor que eu posso ser, porque se eu for o melhor, alguém se sente incomodado por eu estar melhorando e crescendo. Pelo amor de Deus. Dá uma voltinha, porque não é assim que as coisas funcionam. Você vai crescer muito e vai. Aí lá na frente a Paola vai fazer outro comentário que a gente vai deixar para. Eu ia falar um negócio, mas deixa para falar lá. Você vai crescer muito, e ao invés de você se esconder atrás da humildade, você fala assim, eu vou crescer
e vou ajudar a todos aqueles que queiram crescer junto comigo. Claro. Vem comigo, porque, Paulo, quando você Mentoria. cresce, amigo... Aí sim, isso é humildade. Você fala assim, eu cresci, eu sei o caminho que eu percorri, eu estou disposto a ajudar a quem quiser chegar lá. Os grandes competidores da história esportiva, né? Ayrton Senna, que seria ele sem Alain Prost, Nigel Mansell? Era um que forçava o outro a ser melhor. Exatamente. Aquela briga deles forçava um a se superar e ser melhor do que o outro. Eu preciso conseguir ser. O cara conseguiu ser melhor do que eu. Cara, então eu tenho que melhorar. Entendeu? Dizem que na nossa época, vamos lá, Messi e Cristiano Ronaldo. Um leva o outro a melhorar sempre. Quer superar, eu quero ser mais artilheiro, eu quero ser melhor. Porque tem um outro cara lá me forçando a ser melhor do que eu já era. Porque se eu não for melhor do que ele, eu não vou alcançar nada. Então, o desejo de crescer vai levar outras pessoas junto com você. Instagram voltou? O Instagram vai entrar, vai sair e vai voltar, né? Saiu ainda não. Daqui a pouco a gente vai terminar 1 hora no Instagram e a gente vai renovar. Mas entenda bem, gente, quando você cresce, você leva outras pessoas com você. Todos vocês, principalmente líderes familiares, líderes na igreja, líderes de departamento, líderes pastorais, toda vez que você cresce, você leva pessoas junto com você, porque o seu crescimento faz com que aqueles que estão ao seu lado venham junto com você. Você começa a crescer, você começa a avançar, o seu liderado olha para você e vê que você está crescendo, está avançando, está melhorando, ele se sente puxado, atraído, incentivado a melhorar, a crescer e a avançar também. É assim, líderes desanimados geram liderados desanimados, líderes animados vão promover liderados animados, líderes que crescem gerarão liderados que crescem também. Então não tenha vergonha de crescer, não tenha medo de avançar, não tenha medo de ser o melhor, não tenha medo de ser o melhor que você pode ser, porque quando você fizer isso, você arrasta pessoas junto com você. Não se esconda por causa da falta de compreensão alheia. Exatamente. Um exemplo disso é o valente de Davi, né? Davi tinha uns 20 ou 21, tinha uns camaradas com ele lá que eles conseguiam fazer coisas tremendas. Vamos lá aqui. Vamos lá, Camille. Eu estou meio agitado hoje, você percebeu? Né? Eu vi. O senhor está naquela empolgação de que líderes emocionados fazem com que tenham liderados emocionados. É porque a gente precisa, Paulo, sacudir as pessoas da nossa geração para esse entendimento, cara. A pessoa tem que saber que tem muito mais para ela conquistar aí fora do que ela ficar simplesmente na sua zona de conforto. Uma geração conformada, não é? Hoje em dia é o que tem muito. E as pessoas não têm alcançado as coisas justamente por conta disso. Louvor da época dos mais antigos um pouco, né? Que me marca muito, que ele diz que não passe de nós o teu espírito, que tudo que tem dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. E quantas vezes na vida, aí de novo a gente vai falar isso de novo, tá? Serve para todas os moedas, essa live vai servir para tudo, mas quantas vezes pessoas que estão há muito tempo na igreja, chegam pessoas novas e começam a subir e alcançar lugares maiores. Quantas vezes você está trabalhando numa empresa durante tanto tempo, eu sempre vou falar isso, tá? Se um patrão seu, se um empregador seu, se alguém pensar num nome para ocupar algum cargo, tem que ser o seu. Você quer ver uma coisa? Nenhum líder, nenhum CEO quer buscar gente lá fora, ele busca lá fora porque não encontrou ninguém capaz dentro. Paulo, você vê, tem um monte de gente, por exemplo, dentro da igreja, vou falar de igreja aqui um cadinho, né? Que a pessoa está dentro da igreja, canta muito, mas não quer entrar no ministério de louvor porque não quer ensaiar, participar de reunião, tem as suas, estar tem os compromissos que seguem, a responsabilidade que segue com isso. Claro, pelo menos aqui é assim, né? Tem as responsabilidades. Tem pessoas que não querem por causa disso. Ah, é muito chato esse negócio, tem que ensaiar. Sábado eu gosto de uma prainha, então tem que ensaiar no sábado, não vai dar para mim, então eu prefiro não entrar no ministério de louvor. Aí daqui a pouco chega um que fala assim, ó, eu estou aqui. Aí você fala assim, pô, o cara está ali há 50 anos, meu irmão, e nunca participou, nunca teve influência, nunca teve liderança, nunca teve nenhum tipo nunca exerceu nenhum tipo de importância dentro do louvor da igreja onde ele está. Aí chegou um, com 2 meses já está lá. Por quê?
porque muitos de nós não queremos crescer, porque crescer dói, crescer tem preço, crescer exige que a gente se esforce além daquilo que já estamos fazendo, e tem muita gente que não quer, meu amigo. Não quer. O crescimento ele gera o esforço, o crescimento gera novas responsabilidades, o crescimento gera novos compromissos, e é disso que as pessoas estão fugindo. Vamos aqui para os comentários, senão a gente Vai lá, não tem. Camille. A Camille fala assim: o tempo de qualidade com Deus nos leva a sair do nosso conformismo. Isso inclui em nosso dia a dia e também o nosso relacionamento com Ele. É mais ou menos assim, Camille: quanto mais perto de Deus você chega, mais atraído a chegar perto você fica. Então, quanto mais se envolve com Deus, mais difícil é de deixá-lo. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem chega perto de Deus vai querer cada vez mais crescer para sentir mais da presença dele. É um relacionamento, né? Com Deus é igual o nosso... Para a gente poder entender no nosso, como ser humano, é igual o relacionamento que nós temos. Quanto mais a gente convive com determinadas pessoas, mais a gente aprende com ela, mais a gente deseja estar com ela, mais tempo a gente quer passar com ela. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais próximo você fica, mais necessidade e ausência você sente. A gente vai trabalhar, por exemplo. Quando a gente está trabalhando, o que mais a gente anseia? Terminar aquele expediente para você estar novamente na sua casa. Porque você não gosta do trabalho? Não, porque você tem pessoas especiais que você gosta de estar perto e você não vê a hora de você chegar e estar junto. Com Deus é a mesma coisa, você vai crescendo essa intimidade com Deus até um ponto que você sente esta falta diária de estar com Ele. Falta alguma coisa, né? Poxa, está faltando alguma coisa. Tem alguém que hoje eu não conversei, tem alguém que hoje ainda não troquei ideia, igual o Vinícius compartilhou a experiência dele aqui, né? E isso às vezes machuca. Mas muito, porque isso exige muito da gente. Claro, porque isso vai te fazer mudar alguns aspectos dos seus hábitos do dia a dia. Eu vou ter que crescer espiritualmente, porque Deus ele não vai... conforme a minha... 10 segundos para renovar no Instagram. Quem tiver no Insta vai terminar e a gente vai renovar. Fique ligado aí. Conforme eu aumento essa intimidade com Deus, mais Deus vai exigindo. Mais. E nós mesmos vamos sentindo que essa necessidade precisa ser respondida. Exatamente. A Paula vai até também falar alguma coisa sobre isso lá na frente. Ela falou aqui, a irmã Daniela primeiro fala que a obediência é um fator-chave. Comentário lá do Tiago, né? É um fator-chave. Sem obediência não dá, não se avança. É o princípio da sabedoria, diz o provérbio. Sim, esse temor do Senhor, você obedece a Ele e por causa dessa obediência todos os resultados vêm. Paula fala assim, olha, se o preço da excelência for mudar o seu círculo de amizade, muita gente se afastará e olhará torto. Pague o preço, águia não voa com pardal. É exatamente assim. Eu vou mais longe, a águia come pardal. Dele demole e dança. Então, gente, é exatamente isso. Você não pode permitir que a incapacidade de entendimento ou a mediocridade do outro te impeça de crescer. Você não precisa se diminuir para que ninguém se sinta confortável perto de você. Não faça isso. A gente vai voltar a falar aqui. Você tem visão de futuro, você vai crescer e vai viabilizar o caminho para outras pessoas que desejam chegarem no mesmo patamar que você. É isso que você tem que fazer. Ponto final. Se as pessoas vão te olhar torto, se as pessoas não vão querer voar com você, se as pessoas vão deixar de estar com você, vou falar uma palavra dura. Problema é delas. Eu sofri muito, não vou abrir aqui porque tem pessoas na live que vai entender, mas eu sofri muito um certo momento da minha vida que algumas pessoas se afastaram de mim. Aí depois eu falei assim, peraí, eu sou um cara legal pra caramba, bicho. Eu sou um cara bacana, sou gente boa, sou sincero, sou um bom amigo, sou companheiro, estendo a mão, sempre por disposto a ajudar. Quer saber de uma coisa? Quem perdeu foi ele. Exatamente isso, cara. Que se dane, quem perdeu foi ele. Ele tá perdendo. Se algum dia ele quiser voltar a ter convívio comigo, beleza, eu estou à disposição. Se não quiser, claro. É isso. Você tem uma visão, você tem um objetivo, você tem um propósito. Você vai caminhar para lá. Se as pessoas querem estar com você, que estejam. Se não quiser, não estejam.
Tem um corinho antigo, aí esse é antigo mesmo, que diz assim, ó: esta obra é de Deus, ela não pode Ele parar. cantou demais Tire a nisso. mão do meio, senão vai se machucar. Rapaz, Fica de lado, deixa eu passar. Entende? É isso. Inspirado hoje. Essa visão que Deus tem da obra, você tem que ter da sua vida. As pessoas estão te atrapalhando, manda ficar do lado. Tu é um trator, cara. Claro. Ninguém vai te parar, não. Meu irmão, nós vamos fazer assim. E assim eu não quero. Ok. Deus te abençoe. Vamos embora aqui. Pronto. Entendeu? Vamos encarar, vamos fazer, vamos melhorar. As coisas vão acontecer. Deus vai ser contigo. Vá, não permita que a incapacidade das outras pessoas impeçam o seu crescimento. Avance, pastor, cresça, seja melhor. O senhor começou a mexer ali fora, nessa pandemia. Deus fez até emprego surgir, o negócio surgir para as coisas viabilizar. Então, só acredita. Entendeu? Tem um propósito, tem um objetivo, tem uma visão, tem um sonho. Deixe Deus acreditar com você, deixe Deus confiar, deixe Deus estar com você. Sonhe, sonhe, tenha propósito. Sempre imagine fazendo, que Paulo, as coisas vão acontecer. Às vezes as pessoas não entendem, Paulo. Fala assim, olha, mas eu não posso. Para com desculpa. A gente pode porque Deus providencia. Deus faz. Paulo, a gente estava aqui, ó. Vamos fazer um trabalho que precisávamos fazer. Condição para fazer? Não. Nenhuma. Fé para fazer, disposição, entendimento de que era necessário olhar para frente, para o futuro? Sim. Toda, animado, vamos embora. Sabe o que acontece? Você começa a fazer, Deus abençoa. Veio gente aqui, ó, dentro da igreja, aqui, ó, veio aqui para falar, pastor, aqui, ó, para ajudar na obra aí. Obrigado, irmão. Deus abençoe, é isso mesmo. E no final das contas, a gente pensa assim, teríamos um gasto imenso. Nada. Por quê? Porque Deus providenciou. Mas Deus só providenciou porque o senhor começou a fazer. Claro, exatamente. É por isso que as pessoas não entendem. Você fica olhando Faz pequeno, a sua parte. Olhe pequeno e você não chega a lugar nenhum. Olhe para frente, olhe grande, acredite em Deus. Só não faça loucura, mas dentro do propósito de Deus. Irmão, se Deus falou, entra para dentro do mar, meu irmão, fecha os olhos e entra. Porque você não vai se afogar, Ele vai cuidar de você. Deus não é mentiroso. Então, não tem desculpa para não crescer, para dizer assim, eu não cresci porque era difícil, eu não sei se ia conseguir. Para com isso é desculpa sua. Desperta, cresce, avança, melhora. Para com isso, vai em frente. Deus te chamou para crescimento e Ele te dará todas as armas para fazer isso. É isso aí, exatamente. Paulão, deixa eu continuar aqui. Vai lá. A Sara diz assim, mas hoje eu estou gostando, pastor. O pessoal está participando. Claro, a sua interatividade. E muito boas as participações. Nós temos data para começar a live. Inclusive, eu vou intimar a Paola. Paola tem que ir. Para terminar, depende. É porque a vida de Paola a corrida, loucura, eu sei. Né? Mas a gente tem que trazer. Por exemplo, hoje tem live, mas ela está a caminho, por exemplo. Voltando aí que eu digo também, irmãos, se esforce. Ela está a caminho. Ela trabalhou, o trabalho dela não é fácil. Trabalhou, está cansada, está no ônibus vindo para cá, podia estar dormindo. Podia estar aproveitando para tirar um cochilinho, porque ela trabalha por escala, podia estar matando aí o sono, tá? Mas tá lá, está ligada lá. Está chegando agora e daqui a pouco já tem que ir de novo. Não fica ligada direta porque está na estrada, cai e tal. Então, Sara falou assim, até nossa visão precisa ser inspirada por Deus, na verdade é pastora, né? De onde vem a verdadeira revelação. Sempre. Exato, a gente olha segundo o olhar de Deus. Deus diz, levanta os olhos e veja, olha nessa direção. É nessa que a gente vai olhar, irmão. E se a gente olhar na mesma direção que Deus está olhando... já era. Não é? Deus está olhando... Sintonia, o nome disso é sintonia. Sintonia, Deus está falando assim, eu estou olhando para aquele mar ali, atravessa ele. Sintonia. Você está disposto a olhar para o mesmo lugar que Deus está olhando? Deus vai abrir. E para Deus, às vezes, é tão fácil que a gente pensa que é difícil. Paulo... É fácil abrir um mar? Para mim, eu não imagino nem como que faz. Mas aí vem a Bíblia e diz assim, com o assopro das suas narinas. Gente, o mar se abriu no coração do oceano. Deus estava no trono. Vamos imaginar a nossa visão humana. Deus no trono, sentado, querubim para lá, serafim para cá. E o mar para abrir, Deus falou, marcha. Quando Israel começou a marchar, Deus fez assim, só soltou a respiração mais profundamente. Pastor, agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou aí
marcha. Aí o Deus... E se o povo não marchasse? Deus prendia a respiração. E o exército? Pegava Israel e matava. Faraó alcançava. Faraó não alcançou Israel porque ele não tinha capacidade. Faraó não alcançou Israel porque Deus estava entre Israel e Faraó. E Deus só estava porque Israel obedeceu. De novo, Deus tinha um plano, mas ele precisava que Israel marchasse em direção à água. Paulo, vou voltar em uma live nossa. O medo é bom porque ele te deixa alerta. Isso. Mas o excesso do medo Te paralisa. e o domínio do medo sobre as suas ações te paralisa e te impede de alcançar os propósitos. É E isso. permite que o inimigo te atropele. É isso aí. Deus quer fazer você chegar aonde você almeja, mas precisa de você. De novo essa tecla. Ezequiel, nosso crescimento pessoal pode motivar ou provocar as pessoas a sair da zona de conforto. Exatamente. Gente, você cresce, quem está ao seu redor começa a falar, opa, deixa eu me sacudir aqui, Isso. porque se eu não me sacudir, as coisas vão ficar difíceis para mim. Deixa eu avançar. É isso. O que você está falando aí, Samuel, é interessante que... Ezequiel? Desculpa, Ezequiel, deu crédito à pessoa errada. O que Ezequiel está falando aí é uma frase do Mandela, ela não sai mais da minha cabeça. O impossível só existe enquanto alguém não faz. Então, o motivar é justamente isso. Você faz, aí motiva a pessoa, porque a pessoa fala assim, opa, peraí. Pô, tudo bem, enquanto o pastor Anderson conseguia, enquanto o pastor Rodrigo conseguia, enquanto o pastor Leôncio conseguia, tranquilo. Pô, mas Ezequiel conseguiu. Sim. A gente tem visto aqui no tempo dessa igreja aqui, os jovens subirem nesse púlpito aqui e ministrarem a palavra de uma forma tremenda. Para alguns, lá de baixo agora fala assim, opa, se Gabriel, Samuel, Ezequiel, Sara, Camille consegue subir no púlpito e pregar daquele jeito, opa, eu vou me motivar, então eu consigo também. Sim. Agora tem outros que vão falar assim, metido, né? Também é filho de pastor? É filho de pastor? E isso é usado como uma desculpa para não precisar crescer. Exatamente. É o que Ezequiel falou. Uns se motivam pelo seu crescimento e outros se sentem provocados por esse crescimento. Isso é terrível, pelo amor de Deus. Se esse espírito está na sua vida, você bane ele, expulse ele no nome de Jesus. Se sinta motivado. Esse espírito é bom. Motivação, espírito de sentir provocado pelo crescimento do irmão, pelo amor de Deus, seu nome disso é inveja. Estamos com um pequeno travamento na live aí, Paulo. Eu não sei se está para todo mundo aí, pelo menos para mim aqui. Para mim também foi. Travou de alguma forma aí, por algum motivo ali, mas estamos tentando resolver, né? O áudio está normal, Ezequiel? O áudio está normal, então vai nos ouvindo aí, que a gente vai resolver aí o travamento aí. Já, tá bom? Vocês vão seguindo aí. Tem comentário. Jesus, estou gostando de ver. A Lubiane falou assim, Paulo, é preciso sair do conformismo, basta uma decisão. A escolha sempre será nossa. Opa. Essas aprendizagens me impulsionam a ir mais além. Maravilha. Eu gosto sempre quando a pessoa fala isso, escolha. Eu volto a dizer, a gente vai ter que fazer uma live sobre escolha. E pelo jeito de Campos do Goitacazes, que já está um povo se juntando aí para não deixar nada voltar até dezembro, vai ter bastante live para a gente fazer. Então, olha só, escolha. Se voltar tudo, a gente continua live, amigo. Vai continuar. A gente muda ela de horário, de data. Eu acho que agora o travamento terminou aí. As escolhas sempre vai nortear a nossa vida, tá? Todos os dias. Excelente. Ele conseguiu resolver ali, entender o que estava acontecendo. Acredito que o travamento parou aí para vocês também. Beleza. Vai aí, pastor. Vamos lá. Marta fala assim, estou na casa do meu sogro e não estou conseguindo assistir. Que tristeza. Isso é uma honra tremenda estar na casa do sogro. É um homem de Deus, hein? Gente boa. Muito. Que bom, cara. Paulão, Daniela fala assim, olha, eu acredito hoje que quem se afasta, quem se afastar é um livramento. Precisamos pagar o preço, porque haverá pessoas que vão aprender e querem crescer também. Isso aí. É isso. É entender que Deus trabalha para o melhor para a sua vida. Se as pessoas estão se afastando de você,
Você não pode ser o causador desse Claro. afastamento, tá? A gente está falando do tema aqui. O que a gente quer? A gente quer que todas as pessoas queiram crescer. Exatamente. A gente não quer que ninguém se E afaste. você vai sempre estender a mão, vai sempre se oferecer para que as pessoas Agora, cresçam. se o motivo de alguém se afastar é porque não quer crescer, você não pode se incomodar com isso. Jesus falou assim, ó, Jesus queria que alguém se afastasse dele? Não, mas ele falou, saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. O que ele está dizendo? Quem quiser ir embora vai? Não é isso. Não. Nenhum pastor quer isso, nenhum líder quer isso. Ninguém está pensando em falando isso. Todas as pessoas são importantes. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: eles não ficaram conosco porque eles não tinham a mesma visão, percepção e entendimento. Eles não quiseram se submeter à visão que eu tenho. É isso que Jesus está dizendo. Não tem, deixa vazar. Entendeu? Deixa vazar. Porque sabe o que acontece? Nos treinamentos que eu faço, eu sempre menciono isso, e tem um sermão que eu trabalho isso. Existem pessoas que, infelizmente, vão ser âncoras na sua vida. Enquanto você deixá-las perto de você, você não avança. Precisa cortar a corda, deixar a âncora embora, seguir o caminho dele para que você possa evoluir. Olha o que a Isabela falou aqui, Paulo. Vejo muito isso no meu serviço. Pessoas com 8, 13 anos de empresa na mesmice. Preferem ficar na zona de conforto, não têm o desejo de crescer. Podemos comparar muitas das vezes com robôs que só fazem o que foi programado a fazer, mas não procuram o novo que Deus tem, ou que Deus quer e tem para a nossa vida todos os dias. Isso é a maioria das pessoas, né, Paulo? Muita gente. Ó, eu não estou falando mal do emprego público, tá bom? Não estou falando mal de maneira nenhuma, estou falando para a minha vida. Eu nunca quis um emprego público porque eu sempre acho que a pessoa não tem como crescer. Você entra para o emprego público, você vai ser aquilo ali, vai fazer aquilo o tempo todo. Você entrou para carimbar, tem até os filmes aí brincando com isso, né? Para carimbar, não adianta o cara pedir para você escrever que você não vai escrever. Então, as pessoas são assim, e muitas, e nesse tempo, muito mais ainda. A gente que trabalha, irmãos, que dá treinamento, a gente que trabalha com muitas pessoas, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Você olha para a pessoa, vê potencial na pessoa, mas a própria pessoa não consegue ver potencial nela mesma. Ou pior, ela acredita, aí que está o erro, acredita, aí nós já falamos isso várias vezes, né, pastor? De tantas pessoas falarem uma mentira, elas acreditam que aquilo é verdade para elas. Elas acreditam que realmente elas nasceram para não crescer, que elas não conseguem, que elas não vão evoluir, e realmente você pode fazer de tudo, que aquela pessoa não evolui. É verdade. A pessoa acaba aceitando uma condição que lhe foi imposta pelas circunstâncias e ela não consegue mudar novamente o seu pensamento, não consegue mudar, vamos dizer, virar essa chave, né? E depois ela vê alguém, Isabela, essa pessoa vê alguém chegando novo. E vira inimigo. Porque tá chegando agora, já está se achando. Exato. Ó, lá na empresa, lá a gente está pensando em evoluir um pouquinho, de expandir. Aí hoje eu estava quarta-feira eu estava conversando com o nosso diretor operacional falando assim, tá, então é melhor eu contratar uma pessoa nova para fazer um trabalho de ajudante e permitir que alguém que esteja hoje até numa função de ajudante consiga galgar uma posição melhor. Existem essas pessoas? Ele falou, não, tem sim. Então, quer dizer, eu volto a falar, o CEO jamais vai procurar gente lá fora. Ele vai primeiro olhar na sua planta e vai ver assim, tem como eu fazer com que alguém está preparado, alguém está capacitado para subir mais um degrau, para que eu chame alguém para ficar cá embaixo, ou eu vou ter que chamar alguém hoje novo para ficar cá em cima. Disponibilidade, desejo, preparação. É porque a capacidade para você estar hoje preparado para algo de uma oportunidade que vai surgir, ela não acontece agora. Você já vem há um tempo se colocando à disposição, Sim. trabalhando um pouco mais, aprendendo algo que não tem nada a ver com o que você faz hoje, e você está dizendo o seguinte assim, ó, eu estou preparado. Quando você aí que eu falo que você precisa ser lembrado. Aí você está dizendo assim para o empregador, ó, aí eu estou falando de empresa, tá? E isso vai funcionar aqui também. Você está dizendo assim, ó, eu estou preparado para quando você precisar de alguém aqui. Sim. A igreja também vai funcionar assim. Da mesma forma. O senhor sempre fala, né? A pessoa não tem que ser levantado a obreiro, a diácono, a presbítero, a pastor, para ser. A pessoa já é e depois ele vai se levantar. Então se mostre fazendo, se mostre trabalhando, se mostre que você pode galgar algo mais, porque a oportunidade vai surgir. Quando ela surgir, você vai estar preparado. Exatamente assim. Porque, Paulo, olha só,
Sucesso é oportunidade com preparação. Não é assim que se conquista? Você está preparado e a oportunidade aparece. Pessoas que não estão preparadas não conseguem aproveitar as oportunidades que aparecem. Não adianta, porque a oportunidade surge, mas você não tem como pegar. Imagina alguém que quer ir para o exterior, mas não tem passaporte. Não tem jeito. Está esperando, ó, talvez apareça uma oportunidade de ir para o exterior. Eu, por exemplo, não viajei, mas eu tenho passaporte. Então, mas se você tem uma expectativa, o que você tem que fazer, Paulo? Tem que primeiro ter o passaporte. Eu já tenho. Não é exato? Porque se você não for lá e tem um processo para você tirá-lo, que não é de um dia para o outro, então se você não estiver preparado para isso, então as oportunidades nunca vão ser por você aproveitadas. Quando ela chegar, talvez você diga, poxa, para mim dessa vez não vai dar. Por quê? Porque eu não estou preparado. Então você tem que estar preparado para que a oportunidade chegue. Tem gente que confunde isso, né? Ele acha que primeiro chega a oportunidade para depois ele se preparar. O dia que eu for convidado para pregar, eu leio Bíblia. Vai dar certo? Não vai dar. Entende? Não tem jeito. Você tem que estar preparado. Leia a Bíblia. Aí quando for conversar com um líder, for conversar com um pastor, conversa num nível de palavra. O pastor vai olhar e falar assim, rapaz, tem um conhecimento da palavra aí, hein? Tu está na hora de começar a pregar isso pro povo, hein? Porque eu já percebo isso. Se eu estou conversando com um cara, que o cara nunca pregou, mas o cara começa a falar comigo num nível que eu sei que só existe porque ele tem conhecimento, porque ele está estudando, porque ele está lendo. Eu olho para o cara e falei, o que está faltando para tu pregar? O quê? Tem vergonha? Tem medo do microfone? Inclusive tem gente aqui na igreja assim. Entendeu? É o que está faltando para você? Não, pastor, é que eu fico meio com vergonha e tal, mas tem que mudar isso aí, porque conhecimento está tendo. Então, você precisa passar isso para outras pessoas, porque muitas pessoas precisam de pessoas diferentes, com linguagem diferente, forma diferente, para poder ser atingido. Você tem que mostrar, não é, Paulo? Se apresente, estou aqui. Aí entra no que a Isabela está falando e o que Ezequiel comentou, que é o seguinte, aí você se preparou, você gastou tempo, você se dedicou, você se abdicou de algumas coisas, de tempo de lazer, para se preparar para algo, a oportunidade surge e você é escolhido e você alcança aquela oportunidade. Aí a pessoa que está te olhando, ela vai olhar e falar assim, quanta sorte, hein? Rapaz, vai ter sorte assim lá longe. A vontade de você agarrar no pescoço, não dá, amigo? Fala a verdade. Sorte? Rapaz, vem fazer o percurso que eu fiz. Sorte é você ir lá atrás na estrada que eu percorri e começar a fazer lá. Olhar a vida da gente. Sorte é você que sabe o caminho, porque já criamos a estrada, você já sabe o caminho. Então, chega aqui, por exemplo, citar o senhor como exemplo, né? Ouve o senhor aqui pregando do jeito que o senhor prega, com a intimidade que o senhor tem, com o conhecimento que o senhor tem, falando e fala assim, menino de sorte esse, né? Recebeu Vai lá e faz o percurso, começa lá no ponto da estrada inicial e faz ele. Por exemplo, os nossos irmãos que tem grupo de leitura, que a gente coloca livro, que está lá à disposição. Sorte tem ovelhas que hoje podem perguntar ao pastor, tem acesso, tem tudo, porque nós muitas vezes fomos criados dentro de uma circunstância onde a gente não tinha nada disso. Tivemos que crescer muito da vez, porque há um tempo atrás se aproximar do líder era um pouco mais difícil. Claro. Né? As pessoas ficavam mais retraídas. Hoje você tem a liberdade de encontrar líder, também não é em todo lugar não, tá? Não é em toda empresa, não é em toda família, não é em toda igreja, que você tem acesso a alguém que esteja disponível e disposto a entregar para você de mão beijada o que custou muito esforço dele. Caramba, Paulo, é terrível. Você luta, constrói e você tem vontade, desejo, alegria e fala assim, quero te dar tudo. Você tem sede, você precisa de ter pessoas que queiram sugar o conhecimento e às vezes você nem encontra. Você tem para dar de graça. A pessoa só tem que querer, amigo. Não é isso? Você bateu todo o trabalho, né? Construiu tudo, bateu toda a massa, levantou as paredes, construiu a casa, preparou ela toda e só chama alguém para dizer, vem cá, assente-se no sofá aqui e vem. Vem comer um churrasco agora. Trabalhou na casa, na fundação, levantou o tijolo, fez tudinho, e você chama a pessoa e fala assim, agora vem comer um churrasco. Não foi isso que Deus fez? Preparou tudo, construiu a salvação, deu o filho, preparou o plano, levou na cruz, falou assim, a boda está pronta, venha para o casamento. E os caras, não. Rapaz, tem que botar essa roupa aí, tô fora.
A Paola fez um textão aí. Ela falou assim, gente, eu tô rindo, porque quem não conhece Paola fala assim, essa garota é meio doida, mas esse é o jeito Paola de ser, tá? Ela fala assim, ó, tem tanta coisa legal que a gente quiser aprender com Deus, Deus sempre foi extravagante e quis coisas grandes. Aí ela diz, até o projeto de salvação foi doido. Paola fala assim, né? Ok, ele mesmo encarou a morte. Não é loucura? É loucura? Eu vou criar um projeto. A Bíblia fala loucura da cruz. Eu vou criar um projeto onde eu vou morrer? Não, eu crio um projeto para você morrer, Claro, eu não. Eu não, exato. Até isso foi incrível, foi extravagante. Ele fala na Bíblia que gosta de fé grande. Nunca foi do tamanho de um grão, mas como um grão de mostarda. Exatamente. Que é a menor das sementes, mas gera uma grande árvore, uma grande colheita. É semelhante, não é do tamanho. Nunca foi isso. As pessoas sempre trabalharam errado essa passagem. Porque Jesus mesmo é uma fé elogia. Pequenininha. Não, Jesus elogia a grandiosidade da fé das pessoas. Mulher, grande é a tua fé. Ele só está comparando e dizendo, mesmo que a sua fé pareça que não terá um grande resultado, o grão de mostarda também parece que não vai gerar uma grande árvore, mas gera. Então a sua fé vai gerar. Pô, e é impressionante, hein? Se você é de campo, você pode ir numa loja rural desse aí que vende sementinha de mostarda. O negócio é impressionante, hein? É um negócio minúsculo, rapaz. E gera uma árvore imensa. Então é a grandeza Eu gosto e a capacidade. Né? Nós temos que aprender isso. Só para a gente partir para o término aqui de hoje, Paulo, que hoje a gente vai fechar 9h30, são 9h25, gente. Deixa eu ler aqui o comentário da Sara, para a gente já partir para o nosso término de hoje aqui, e não conseguimos nem começar a ler ali. Ela diz assim, eu aprendi que para o cristão não existe sorte, é simplesmente o poder e o propósito de Deus somado com a disposição e esforço do cristão. É por aí. Você pegar e olhar José lá, vamos olhar. Ih, rapaz, que homem de sorte, hein? É o grande, abaixo, acima dele só tem o grande faraó. Ei, esse tem sorte. Sorte. Hã? Disposição para obedecer, disposição para sofrer, disposição para abrir mão de si, disposição para vencer os desafios de ser rejeitado pela família, disposição para manter a fé no meio da dificuldade que estava vivendo. E a sorte? É a sorte. O grande rei Davi, eita camarada de sorte. Não é sorte não, foi ele que encarou o gigante. Quem foi ele que ficou durante anos sendo perseguido pelo rei e tinha a honra de dizer assim, ó, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Aí Deus chega para ele e fala assim, rapaz, tu és um homem segundo o meu coração. Porque as pessoas são assim. Quando é na vida dos outros é sorte, quando é na vida deles é o esforço. Jeremias, né? A população foi toda levada à cativa lá e Jeremias está lá tranquilo. Sorte. Sorte? Vai para a cisterna, igual Jeremias foi quando estava falando de Deus. Com rapaz. Deus não existe essa questão da sorte. Tem não. Existe colheita de uma semeadura que você fez em obediência ao plano e ao propósito. Vai lutar com o exército todinho com 300 homens, vai lá. Vai lá. Paulo, eu sei que é empolgante falar e acreditar que as pessoas estão entendendo que elas podem ir além, crescer. Que tem mais, que elas precisam crescer. E que Deus está exatamente ao lado Sim. com você para esse crescimento acontecer. Esforça-te e eu te ajudarei. Então somente tenha coragem. Faz alguma coisa. Me ajuda a te ajudar. Na linguagem dos jovens de hoje, né? Me ajuda a te ajudar. Saia do teu lugar, só isso. Deus fica lá falando assim, rapaz, só estou esperando que ele dê o primeiro passo. Exato. É assim mesmo. Deus ficou só olhando aquele povo todinho. Eu gosto muito da história de Gideão. Vai lá, o povo sofrendo, a midianita chegava e arrancava tudo, levava tudo. Deus já ficava lá do rapaz, cadê mais um ano e ninguém faz nada? Rapaz, eu tô doido para acabar com esse sofrimento, mas ninguém faz nada. E agora? Aí precisou de um camarada simplesmente falar assim, eu tô cansado disso já, eu quero fazer alguma coisa, pronto. Aí Deus fala assim, rapaz, é esse. Porque eu não acredito que o anjo desceu só no dia que Gideão foi. Deus está observando. É claro que é uma alegoria, né, irmão? Deus está lá no céu vendo tudo a todo instante. Observou completamente. Mas, para que a gente possa entender, eu não acredito que o anjo veio ali, rapaz, é hoje, é só hoje que vai acontecer. Não, eu ficava lá e falava assim, quem vai? Deus sabia, mas Deus ia ficar contando que alguém fizesse. Ele sabia que seria Gideão, mas contando que pudesse ser eu, pudesse ser você. É verdade. Paulão, vamos terminando por aqui então. Hoje, né, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua falando desse
crescimento magnífico que eu tenho certeza vai impactar. E você vai crescer muito. Se você seguir essas lives, seguir, ouvir e colocar em prática. Esse é o Só desejo. ouvir não adianta nada. Coloque em prática. Grande desejo do nosso coração. Eu vou desafiar você, se não houver uma mudança na sua vida de crescimento. Você pode cobrar a Deus, não cobra para mim não. Você vai crescer, vai avançar, porque Deus vai ser contigo se você desejar e quiser. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Hoje a gente ia ter convidado aqui, mas a convidada não pôde vir, ok? Mas terça-feira a gente está com live, se Deus quiser, recebendo convidado aqui também para falar sobre perspectivas, gerenciamento, melhoria e entendimento do tempo. Jesus! Okay? E sexta que vem, com convidado também para o crescimento. Você viu como é que um tempo, era só a administração do tempo. Eu confesso que eu não sei nem o que ele falou mais. Tanta coisa. Mas né? a gente vai ter tempo. Vai ter tempo. Gente, a gente vai fechar esse tema, né, de uma forma. Eu acho que vai fechar. Acho que terça-feira a gente termina, né? Tem bastante coisa para a gente conversar terça-feira. Mas, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ficar com a gente desde as 8 até agora. Tá bom? Domingo a gente tem culto, 19 horas. Culto online e presencial. Infelizmente, para aqueles que ainda não reservaram, não tem mais vagas para o culto presencial. Infelizmente para vocês. Glória a Deus que a gente abre o agendamento segunda-feira, 8 da manhã, segunda-feira, meio-dia, já está acabando vaga para os cultos da semana. E venha, tá, irmão? Venha, porque você marcou de vir, tem pessoas que vão deixar de vir porque você... Venha, chegue antes da hora, se prepare para aproveitar o culto inteiro, porque é um tempo que a gente tem que refletir nisso, não dá para desprezar as oportunidades de adorar o Senhor. Tá bom, meus irmãos, queridos, amados e abençoados? Em cima disso, o senhor falou, pastor, a mesma importância que nós damos para a presença de Deus, tá? E a importância eu dou quando eu me importo em chegar na hora do culto, é a importância que Deus vai dar para a sua vida também, tá? É na mesma medida que nós amamos Ele que Ele vai nos amar. Eu conheci um pastor que já partiu para o Senhor, que ele dizia assim: tu está roubando de Deus, irmão. Tu marcou com Deus 7 horas, chegou 7h30, perdeu. Você roubou meia hora do tempo de Deus na sua vida. Porque é um compromisso, né, pastor? O que Deus faz? Deus fala assim, eu não estou cobrando que vocês pactuem nada comigo. Sim. Mas se vocês pactuar, eu vou cobrar. Claro. E quando a gente tem um culto, isso é um Melhor pacto. que não vote, mas se votar, cumpra. Pois é, e o culto é um compromisso, é um pacto que a gente está fazendo com Deus. Quando eu sei que existe, e principalmente nesse momento, hein, já era um pacto, principalmente agora. Porque eu digo assim, eu vou estar. Sim. Você disse lá para o pastor no agendamento, diz assim, eu vou estar. A gente, graças a Deus, tem um povo fiel, né? Mas sido, é muito importante lembrar isso. É importantíssimo. Tá bom? Então, se você estar no culto, é um pacto que tem com Deus e Deus espera a sua presença aqui. Povo querido, Deus abençoe. Deus abençoe seu final de semana, domingo à noite estaremos juntos.